Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a resignação de Davi quando fugia da revolta organizada contra ele no reino de Israel. Davi seguiu um caminho muito difícil, gradativo, até chegar à condição de rei em Israel. E isto foi feito pelo Senhor, com vários objetivos, para que Davi não se envaidecesse, para que o ambiente fosse sendo preparado, para que Davi tivesse tempo de formar os novos líderes, discipulando. Assim deve ser o crescimento da igreja, não explosivo, mas gradativo. Jesus disse que o reino de Deus é como uma árvore. Várias figuras de parábolas que Jesus contou mostrando que o reino de Deus é como uma árvore, é como um fermento. Tem que ir gradativamente se ampliando para poder consolidar o que é alcançado. Não há proveito numa evangelização louca, desesperada. Vamos evangelizar, falar de Jesus para todo lado, de tudo quanto é jeito. Não há proveito numa evangelização desesperada se a gente não tem condições de consolidar o fruto. É muito pior, a Bíblia nos ensina, é muito pior você evangelizar uma pessoa e largar para lá, do que se não evangelizá-la. Porque se ela não for evangelizada, em algum momento ela vai poder ser evangelizada direito, de uma maneira correta, com atenção, depois que ela tomar a decisão para ser discipulada. O mesmo Jesus que mandou evangelizar, mandou discipular. Se você não está disposto a discipular, não deve evangelizar. Jesus disse, vocês vão evangelizar, é ordem que eu dou, mas antes vão se preparar, vão ficar em Jerusalém, se preparando, e depois de evangelizarem, vocês vão consolidarem os frutos. Eu repito, não há proveito numa evangelização desesperada. Deus quer que o reino dele cresça gradativamente como uma árvore. Ah, mas vai demorar muito. Mas não há outro caminho. Deus quer que seja uma multiplicação coordenada. Não pode ser um crescimento explosivo, numérico. Satanás é que gosta disso porque ele vai pegar 90 e tantos % dessas pessoas de volta. Isso é estatístico, é levantamento feito por evangélicos, decisões de campanhas de evangelização. Os que ficam firmes em uma igreja, 2%. É uma quantidade ínfima, muito pequena quantidade. A maioria toma uma decisão numa campanha, mas depois não tem apoio, não sabe o que fazer e não continua, não persevera no caminho do Senhor. Bom, esse é o caminho de Deus. Davi seguiu, foi crescendo, ele crescendo, os discípulos também crescendo com ele, consolidando uma estrutura de pessoas. Assim é a igreja. O meu trabalho na comunidade Ramá, 30 anos, mais de 30 anos, tem sido um trabalho feito devagar. Primeiro, por causa das minhas limitações, da minha capacidade. Eu preciso também ir crescendo para que as pessoas que estão comigo vão crescendo espiritualmente também. E a formação de líderes não é de uma hora para outra, leva anos para a gente formar um líder. E para o líder continuar a crescer espiritualmente também demora para formar outros líderes. E isso se multiplicar não é de uma hora para outra. É como o crescimento de uma árvore, Jesus falou. Ela demora até nascer a segunda folhinha, a terceira, a quarta folha, depois um galhinho se manifesta, nascem 2 folhinhas naquele galho. Tudo isso é muito lento, mas um dia essa árvore vai crescer e vai ver milhares de folhas nascerem a cada dia.
uma árvore gigantesca, nascem milhares de folhas por dia. Mas ela levou tempo até crescer. Assim é a obra de Deus, leva tempo para crescer. E Davi foi preparado pelo Senhor, ele foi crescendo, quem estava com ele também foi crescendo, eles foram crescendo em capacidade de liderança, até que Davi se tornou o rei de um país inteiro. Gastou muito tempo ainda para consolidar o reino no país. O país se tornou forte, poderoso, conquistou outros países à sua volta, manteve uma paz muito grande. Na época de Davi não veio inimigo nenhum contra Israel e eles estiveram muito bem, porque foi do agrado de Deus que o crescimento aconteceu. Foi um crescimento gradativo e não explosivo. Bom, mas para manter Davi humilde, Deus permitiu problemas e isso era uma tristeza contínua para ele como líder, que ele pudesse ver familiares dele, filhos, pessoas conhecidas, altas autoridades se corrompendo, fazendo coisas erradas, não buscando a Deus e andando longe de Deus. Foi muito triste isto para Davi. Isto fez com que também ele pudesse se humilhar. Mas em determinado momento, Davi estava muito acomodado espiritualmente, acomodado, e a quantidade de pessoas insatisfeitas com ele e com Deus no país, a quantidade de pessoas cresceu muito. Organizaram uma revolta. O filho dele, Absalão, que por uma omissão do pai desenvolveu uma malícia muito grande, se aproveitou daquele sentimento de insatisfação contra Davi, contra Deus, e se tornou o líder de uma rebelião. O Absalão, não é que ele foi um líder que conquistou muita gente numa revolta contra o pai, não foi. Havia um sentimento generalizado de insatisfação porque Davi havia se acomodado. No reino, Davi se acomodou. Davi não continuou a crescer e a se desenvolver no reino. O país ficou mal porque Davi se acomodou. Houve um crescimento generalizado da insatisfação, isso nós podemos ver em salmos que Davi compôs, até que esse clima propiciou uma revolta e Absalão se aproveitou desse clima de insatisfação contra o governo e se tornou o líder daquela revolta contra Davi. Quando a revolta aconteceu, o Davi, num sentimento de culpa, sentiu um pouco a responsabilidade dele e, ao invés de enfrentar para manter o país unido e manter o poder, ele fugiu. Eu vou repetir, fugiu baseado num sentimento de culpa que ele de fato tinha, mas ele não pediu a Deus direção. Ele agiu e fugiu para não causar uma guerra e trazer um derramamento de sangue muito grande. Isso não foi evitado. Deus permitiu aquela revolta, Deus permitiu tudo aquilo e foi Deus que dirigiu os acontecimentos para que revoltosos morressem, inclusive o filho Absalão. Deus estava dirigindo os acontecimentos. Mas eu quero focalizar em 2 Samuel, no capítulo 16, a atitude de Davi quando tudo aconteceu. Ele estava fugindo, descalço, com a roupa do corpo, saindo de Jerusalém, passando ali pelo Vale de Cedron, subindo a subida do Monte das Oliveiras, para virar a serra e descer para o caminho de Jericó e atravessar o Jordão, que foi o que ele fez. Quando estava neste caminho, aconteceu uma coisa interessante. O Simei, um benjamita, começou a
xingar Davi, falar mal dele, jogar pedras e terra em Davi. Os assessores de Davi, os sobrinhos dele, que eram valentes, disseram: "Ô, meu senhor, deixa eu arrancar a cabeça desse cidadão, por que ele vai continuar a fazer isto, nos amaldiçoar?" Davi disse: deixe que ele o faça, talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a maldição neste dia. Ou seja, Davi estava sentindo culpa pela situação, por ter deixado o Absalão ser o que foi. Davi estava sentindo a culpa na sua consciência e achou que o Simei, um benjamita, criticando, xingando, jogando pedras e jogando terra em Davi, que aquilo seria uma punição de Deus que expiaria o pecado dele. Ou seja, eu estou sofrendo aquilo que eu semeei e é Deus quem está deixando. Então deixe que Deus esteja trabalhando. Quem sabe Deus vai olhar para mim e vai ter pena de mim por estar sofrendo desta maneira. E então prosseguiam o seu caminho. Estou lendo 2 Samuel 16, versículo 13. Prosseguiam o seu caminho Davi e seus homens. E também o Simei acompanhava Davi ao lado dele, subindo o monte, caminhando e amaldiçoando, e atirava as pedras e terra contra Davi. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Rio Jordão e ali descansaram. Eu queria que você meditasse comigo a respeito dessa atitude de Davi. Davi sabia que ele tinha culpa naquilo tudo. Ele não xingou, não pediu maldição de Deus sobre o Absalão. Davi nem permitiu que matassem o Simei, que estava afrontando o rei. Em qualquer outra situação, isso seria pena de morte. Mas naquela situação, Davi não permitiu que ninguém levantasse a mão contra o Simei. Davi estava convicto de que tudo aquilo estava sendo dirigido por Deus. Creia você, meu irmão, minha irmã, na soberania de Deus. Nada acontece com você se Deus não estiver no controle. E o que acontece é para o seu bem. As agruras e adversidades também. Tudo isto vem para o seu bem. Você pode não entender na hora por que um sofrimento vai ser bom para você. Você pode não entender na hora porque perder o emprego vai ser bom. Você certamente não vai se conformar em perder um casamento, em ver uma separação. Há muitas dores que são ruins quando você descobre que tem um câncer, quando você descobre que tem uma doença muito séria. É difícil a gente se alegrar num momento desses, mas Davi aprendeu a atribuir a Deus toda a honra em toda e qualquer situação. Se Deus nos faz o bem, Ele é Deus. Se Ele não nos faz o bem, ou até se Ele permite o mal sobre nós, Ele continua sendo Deus. Dê sempre a honra a Deus, e o que você sofrer, e vai sofrer muito mais, porque os cristãos no Brasil vão sofrer, dê honra ao Senhor e procure entender por que Deus está permitindo esse sofrimento. Ele não faz ninguém sofrer de bom grado, Ele faz o sofrimento vir com um propósito para o nosso bem. Procure entender isto na soberania de Deus. Tudo que acontece com você é para o seu bem. Portanto, não se levante contra as circunstâncias, não xingue as circunstâncias, mas atribua tudo a Deus, se quebrante e busque o propósito de Deus quando uma doença vier, quando um filho se desviar dos caminhos do Senhor, quando uma desventura se abater sobre a sua família. Busque o Senhor, você vai buscar o entendimento de Deus e
o propósito de Deus com tudo aquilo. Aquela fuga de Davi foi uma bênção posteriormente, foi a maneira que Deus encontrou de purificar o reino. Davi voltou muito melhor, em condições melhores e cheio de glória, porque Deus estava naquilo tudo. Não reclame do sofrimento, nem das circunstâncias, é Deus trabalhando a sua vida para o melhor. Creia nisto.